Fala galera, como estamos? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez para falar das duras críticas e do desabafo do goleiro Cássio do Corinthians. Mas antes peço para você deixar aquele like, que é muito importante para o crescimento do canal e principalmente, se não for inscrito, considere se inscrever e ativar o sino de notificação, beleza? Vamos aí colaborar para o crescimento do canal. Rapaziada, eu quero começar o vídeo aqui fazendo uma breve pergunta para vocês. Vocês já ouviram falar daquela frase que tem num filme muito conhecido que diz o seguinte: ou você morre herói, ou você vive o bastante para se tornar vilão? Você já ouviu essa frase? Frase aí do Harvey Dent, duas caras do filme Batman Cavaleiro das Trevas. E é o que parece que está acontecendo com o goleiro Cássio do Corinthians. Para muitos aí, o maior goleiro da história do Corinthians, o cara que mais defendeu a camisa do Corinthians como goleiro, um cara que de fato é o que mais tem títulos pela história do Corinthians, se não me engano, e está sendo duramente criticado tanto por boa parte da imprensa tradicional, quanto principalmente pela própria torcida. E todo mundo sabe que torcedor vive de vitórias, quer sempre ganhar partidas e ganhar campeonatos. E a fase do Corinthians é péssima, dentro e fora de campo, como todo mundo sabe. Mal aí terminou o Campeonato Brasileiro, conseguiu com muito custo uma vaga de Sul-Americana, brigou para não cair até o finalzinho do Campeonato Brasileiro. Vira o ano de 23 para 24, não consegue nem se classificar para o mata-mata de Paulista. Começa o Campeonato Brasileiro muito mal, já ali na parte de baixo da tabela, brigando contra o rebaixamento. Tá certo, tá muito cedo, só 2, 3 partidas ainda, mas já tá começando muito mal. E muita gente apontando o dedo pro Cássio. E ele chegou, desabafou, disse que tá cansado, que tá frequentando psicólogo, psiquiatra para se tratar, que tá difícil a situação para ele, disse que se o problema é ele, que tudo os problemas do Corinthians é dele dentro de campo, disse que se for assim, ele pega e encerra o ciclo dele no Corinthians e vai embora. E pelo jeito, do jeito que tá caminhando, de dentro para fora, de fora para dentro, eu acho que é o melhor a se fazer, cara. Porque ele nunca viveu esse tipo de momento no Corinthians. Ele já chegou praticamente como campeão. Chegou ali, entre aspas, para ser um reserva lá do Carequinha lá, do, do Júlio César, se não me engano é esse o nome dele, do Carequinha que era goleiro. Aí virou titular e nunca mais saiu. Já chegou campeão de Libertadores, depois ganhou o Brasileiro, ganhou um monte de Campeonato Paulista. E já vem uns 2, 3 anos que o Corinthians vem na fase ruim e ele vem acompanhando essa mesma fase. Já não é mais o goleiro que sempre foi, de nível de seleção, que pega tudo com os olhos fechados. Vez ou outra, sempre o Cássio faz uma boa defesa, salvando o Corinthians. Numa disputa de pênaltis, todo mundo que vai bater pênalti nele treme as pernas, fica igual uma vara verde. O cara é exímio defendedor de pênalti, faz boas defesas, mas o time não acompanha também. O time não colabora. A defesa é um desastre. Aí sobra tudo na conta dele. Então, às vezes, o melhor caminho a se tomar é esse mesmo, cara. Já tá aí desde 2011 no Corinthians. Já são 12 anos. Nunca viveu essa fase como goleiro no Corinthians e nem a fase do Corinthians ruim. Já chegou campeão de tudo, Libertadores, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, final de Copa do Brasil. E agora briga para não cair. Já tem 2 ou 3 anos já. Não se classifica em mata-mata de Campeonato Paulista. Não está acostumado. Diferentemente do que outros grandes goleiros já passou. Talvez o único grande goleiro que nunca passou por uma fase tão ruim assim, como goleiro em si e como equipe, foi o Rogério Ceni, que foi lá campeão brasileiro, Libertadores, Mundial, tudo, né? Com mais de 1.000 jogos pelo São Paulo, mas nunca brigou contra um rebaixamento por muito tempo, que o São Paulo foi ruim por muito tempo. Sempre foi um goleiro ali da média para cima. Já o goleiro Marcos, por exemplo, do Palmeiras, teve altos e baixos. Teve momentos excepcionais e momentos muito ruins. Falha em Mundial de Clubes contra o Manchester. Toma goleada contra o Vitória, no antigo Palestra Itália. Toma goleada no final da carreira dele na Copa do Brasil, no Couto Pereira contra o Curitiba. Altos e baixos, né? O Fábio, que era do Cruzeiro e hoje está no Fluminense, fez quase 1.000 jogos pelo Cruzeiro. Sempre viveu lá em cima. Talvez o que mais se aproxima da história atual do Cássio foi o Fábio, né? Chegou no Cruzeiro, chegou campeão brasileiro, Copa do Brasil,
depois ganhou mais brasileiro, mais Copa do Brasil, foi finalista de Libertadores, todo mundo pedia na seleção e no final das contas foi chamado de velho e pedindo a cabeça dele, o torcedor. Alguns pediram para ele sair por causa que estava velho, não pegava mais nada. O que está acontecendo com o Cássio agora. Então talvez o melhor a se fazer é isso. Pega a malinha dele e vai embora. Porque igual eu disse aqui na pergunta que eu fiz para vocês, se vocês já ouviram a frase. Ou você morre herói, ou você vive bastante para se tornar vilão. Não adianta empurrar com a barriga, empurrar uma situação que não está dando mais certo. O Corinthians não apresenta nenhum resquício de possível melhora dentro de campo e fora de campo. Um time mal gerido, um time mal organizado, um treinador que chegou com muito hype, nossa, fez um trabalho excepcional no Cuiabá, mas já está ramelando no meio do caminho, já tem gente pedindo para ele sair. Isso é perspectiva de melhora dentro de campo? Não é. Fora de campo, o Corinthians deve para todo mundo. O Cássio nunca viveu essa fase. Aí para ele chegar ao ponto, numa entrevista de pós-jogo e desabafar do jeito que desabafou, eu acho melhor sair. Segue o caminho que os outros seguiram. Os outros que era mais velho. Fábio Santos jogou no Corinthians, saiu, depois voltou, já aposentou, certo? Aí tudo bem. O Gil tinha uma baita história no Corinthians, estava ficando ruim para ele, foi embora, seguiu a vida no Santos. Renato Augusto jogou muito na primeira passagem pelo Corinthians, saiu, voltou, viu que não estava bacana a situação para ele, seguiu a vida dele. Então, talvez o melhor caminho a se tomar pelo Cássio, para ficar bom para ele primeiramente, e depois pensar no Corinthians, mas primeiro ele tem que pensar nele e na carreira dele. Pega e vai embora, segue a vida dele ou aposenta. Porque ele está correndo o risco de manchar ou deixar um pouquinho de resquício de coisa ruim na história que ele construiu no Corinthians. Sendo que não tem necessidade, não tem nenhuma necessidade. Então talvez o melhor caminho a se tomar é ele deixar o Corinthians, seguir a vida dele ou até mesmo aposentar. Porque ele não precisa de passar por isso que ele está passando. Dentro de campo, ser apontado o dedo para ele como culpado principal pela fase do Corinthians dentro de campo e manchar uma história de grandes títulos que ele ganhou. De maior goleiro da história do Corinthians, multicampeão, multi-partidas pelo time, a principal culpado pela pior fase do Corinthians no século XXI, talvez. Desnecessário. Desnecessário. Então, na minha visão, acho que seria melhor ele sair do Corinthians para não ficar tão feio para ele e para não ser apontado como principal culpado. Beleza? Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ocasião, se você acha justo as críticas em cima do Cássio ou não. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. E quero pedir para você deixar o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificação. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Até a próxima.